Olá, alunos e alunas do curso de Infraestrutura Escolar. Estou aqui, Alan Rodrigues, arquiteto, para mais um módulo do curso de vocês. Estou aqui junto com a professora Elaine. Tudo bom, professor? Tudo bom. Tudo bom, alunos? Começou agora a nossa... Tá chegando na reta final do nosso curso, né? Tô ansiosa, assim, querendo aprender mais um pouquinho com vocês. Vamos lá, então? Vamos lá, pois é. Então estamos aqui para iniciar o nosso novo módulo, técnicas de construção, e vamos lá para a nossa teleaula de hoje. Agora vamos ver aqui, só um minutinho. Bom, na nossa unidade número 1 da nossa apostila, nós vamos começar a falar um pouco sobre construção e meio ambiente. O que esse ambiente da construção civil tem a ver com o nosso meio ambiente? Quando a gente fala de meio ambiente, já nos lembra alguma coisa vinculada à floresta. A floresta, um campo aberto, um campo verde. Mas será que é bem assim? Ou será que o meio ambiente é todo aquele ambiente que está à nossa volta? Você já parou para fazer essa pergunta, professora? É verdade. Porque normalmente quando a gente fala em meio ambiente, a gente pensa só na preservação, ambiental, nas florestas. A gente pensa na preservação ou pensa naquele bem-estar? Será que esse campo ou essa floresta não traz essa vontade do bem-estar? Então vamos ver aqui um pouco mais para frente o que nós veremos hoje. Então os objetivos da nossa aula está em conhecer quais são os materiais básicos da construção, o que se utiliza na construção civil, além de equipamentos e materiais, algumas normas sobre esse controle ambiental, o que é o meio ambiente, o que nós fazemos para controlar esse ambiente e também conhecer noções de reciclagem e qual a sua importância. Será que hoje, no mundo de hoje, ou até no mundo passado, a reciclagem é um meio importante para a nossa vida? Então, dentro disso, a gente vem com as seguintes questões. A necessidade de proteção do homem em busca de um abrigo. O que motivou a construção civil, o que fez ela chegar onde ela está hoje. Então a necessidade do homem em procurar um abrigo criou essa necessidade. Apesar de que no antepassado, a gente vem com a seguinte conversa. O primeiro abrigo do homem eram as cavernas, ou seja, já eram ambientes naturais que existiam espalhados no ambiente, e que o homem foi buscá-lo a fim de se proteger de animais e do tempo. Apesar de que a necessidade, de acordo com o aumento da população do homem, por assim dizer, surgiu a necessidade de criar ambientes artificiais, e foi aí que surgiu a construção civil. Então, nesse desenvolvimento de técnicas, para produzir seu próprio abrigo. Então, surgiu aí a construção civil. Entenderam? Então, assim, a construção civil, e toda essa modificação do meio ambiente surgiu exatamente da necessidade do homem se proliferar no mundo. Com a redução da quantidade de ambientes já naturais, ele foi criando o seu próprio ambiente. Então, como a evolução dessa edificação aconteceu durante o tempo, e como esses materiais foram sendo reutilizados e modificados a fim de atender essa necessidade do homem. Então a gente diz o seguinte, que com o passar dos anos, essas técnicas evoluíram. Não só as técnicas de construção, como os materiais também. Eu coloquei até essas duas imagens para vocês darem uma olhada na diferença de como evoluiu a edificação. A gente vê uma edificação
claramente, né, aparentemente, ela traz um ar um pouco mais de antiguidade, onde a gente vê, por exemplo, os tijolinhos à vista, e outra imagem aqui, onde a gente tem um material altamente tecnológico, que são aquelas placas de alumínio com o vidro temperado. Então, olha só como, de acordo com o tempo, como o tempo foi passando, as tecnologias e materiais foram evoluindo, tudo em prol da vida do homem. Então, podemos dizer que necessariamente a construção civil evolui de acordo com a necessidade do homem. O homem sente a necessidade de modificar um material ou uma forma de viver e ele acaba, por assim, modificando a sua própria edificação. Né? Então, vários materiais, a gente coloca assim, vários materiais básicos são utilizados na construção civil. Eu coloquei aqui como exemplo o cimento, a areia, o tijolo, o cal, o prego e telhas. Aí eu venho com a seguinte pergunta para vocês: será que é só esses materiais que a gente usa na construção civil? Ou tem bem mais materiais? Vamos dar uma olhadinha, olha, cimento, areia, cal. Só de olhar para essa lista eu já vejo um elemento principal que tem dentro da construção civil e eu acabei não colocando aqui, que é a água. Né? Então assim, para fazer para poder fazer a reação do cimento, por exemplo, transformá-lo em concreto ou transformá-lo em argamassa, a gente vai precisar da água. Não só da água, a gente vai precisar também depois de energia. Né? Energia humana, no caso, ou se não, energia mecânica alimentada pela tomada. Então, assim, vocês estão vendo o quanto de materiais, não só de materiais, mas de recursos são necessários para a gente poder edificar. Né? Imagina uma construção, a construção da sua escola, ou se não a construção da sua casa. Né? Quantos materiais, quantas pessoas, quantas variáveis estão envolvidas para, né, colocar aquela casinha de pé. É interessante isso, né, professora? Muito interessante, porque quando a gente vê uma construção sendo levantada, né, não imagina que tem tanta coisa envolvida. Eu, pelo menos, que não manjo aí do babado, como se diz. É verdade. A gente não pensa que tem tanta coisa envolvida assim, né? É verdade, a gente ainda tem o costume de falar assim, desses profissionais: ah não, isso aí é rapidinho, isso aí é fácil, né? Isso aí é tranquilo. Né? Então assim, pensando na parte bruta da edificação, quando a gente fala de parede, quando a gente fala de estrutura, né, é uma coisa, mas quando a gente entra para as outras partes, por exemplo, instalações elétricas, já entra outros materiais mais específicos e que são produzidos na indústria, que não estão aqui, mas estão relacionados dentro da construção, né, não são independentes da construção. E outra coisa que a gente sempre leva em consideração, né? Eu acho que deve ter alguma construção perto da casa de vocês. Observem que sempre quando termina a construção, sobra um morrinho de areia ali na frente da casa, não é, professora? Verdade. Sempre sobra um morrinho de areia, sempre sobra um pouquinho de tijolo, né? Sempre sobra um pouquinho de brita. E será que isso está certo? Né? Será que esse estímulo em comprar em excesso ou em sobrar... É um certo desperdício, né, professor? Exatamente, é uma falta de planejamento, né? Exato, Porque olha aí a importância do planejamento também na construção, né? É verdade. Em todos os momentos. É verdade, planejamento está em nossas vidas em todos os lugares, está em nossos dias, para a gente programar nossas atividades, e na construção não poderia ser diferente. Né? Então, dentro da construção, o planejamento é fundamental, principalmente não só para economizar recursos financeiros, que no caso impacta diretamente no bolso, né, e na mesa da família, também impacta no meio ambiente, porque aquele material que está lá, né, sendo degradado, sendo jogado fora, ele foi retirado da natureza. Né, ele foi retirado da natureza, ou o seu processo de fabricação, né, converteu-se em algum impacto na natureza. Então isso precisa ser seriamente repensado. Né? Então, todos esses materiais, né, só enfatizando o que eu falei, todos esses materiais são retirados da natureza
e beneficiados ou não. Com isso, pode causar o impacto ambiental? Vem a pergunta, como isso pode causar um impacto ambiental? Então, por exemplo, quando a gente pensa em brita, né, a gente extrai o mineral e depois usa o britador, né, que é um equipamento que é especial para quebrar a brita no tamanho adequado, né, quebrar as pedras no tamanho adequado e posteriormente fazer a venda. Então todo esse processo, primeiro de retirada da natureza e depois de beneficiamento, acaba sendo desperdiçado porque o material não está sendo utilizado. Então como que isso pode causar um impacto ambiental? Quando nós imaginamos uma pequena construção, a quantidade de materiais empregados dentro daquela construção é uma quantidade mínima, né? Uma quantidade não tão representativa. Mas, por exemplo, se a gente fosse pensar num condomínio, num grande condomínio, vamos supor umas 10 mil casas, por exemplo, né? Coisa comum que a gente viu nascer em nosso país, né? Então, 10 mil casas, imagina se 10 mil casas sobrasse um morrinho lá de areia, né? Sobrasse lá 100 quilos de areia em cada casinha, né? Então já seriam aí 1 milhão de quilos de areia sobrando, né? Um grande volume de areia que foi retirado do meio ambiente e não foi utilizado, né? Então como isso pode ocasionar um impacto ambiental, né? Nós vamos ver mais para frente algumas formas, né, de impacto ambiental. Então, para a gente entender melhor como é que funciona isso, relacionado, né, a alguns elementos da construção civil, vamos pensar primeiramente no cimento, né? O cimento é o principal elemento em qualquer tipo de construção. E ele é um composto de calcário, né, um composto de calcário que é extraído da natureza. Ou seja, o primeiro impacto ambiental está na extração do calcário, que é o minério, né, na abertura de jazidas, né, abertura de jazidas para poder fazer a extração do material. Então já começa aí, né, a derrubada de florestas, né, o uso de pessoas ou máquinas para fazer essa extração. E depois ele sofre um processo que a gente chama de calcinação, que produz gás carbônico, né? O gás carbônico é o principal responsável pelo efeito estufa, o aquecimento do nosso planeta. E estima-se que para cada tonelada de cimento produzida, se produz 765 quilos de gás carbônico. Quanto mais cimento, né? Exatamente, mais você vê que é quase 1 para 1, né, professora? É quase, por exemplo, eu quero 1 quilo de arroz, né? Então você vai ter 1 quilo de, sei lá, de lixo. Né? Você vai ter um quilo de lixo ali. É uma proporção muito alta mesmo. É uma proporção muito alta, mas que o ser humano acabou arriscando, né? De acordo com a necessidade de construir cada vez mais. Então, vocês estão vendo que só o primeiro elemento que a gente já falou já nos traz um pouco de preocupação. Então, será que é interessante, às vezes, substituir esse elemento? Hoje já é possível, com novas técnicas, novas tecnologias, né? Substituir o cimento por outros elementos. Por exemplo, o aço, né? O aço é um exemplo de substituição. Não 100%, né? Mas em algumas partes sim. Por exemplo, na fundação a gente não consegue substituí-lo, talvez. Mas já nas vigas e pilares a gente já consegue. Então, depois, olha só o nosso amiguinho tijolo. Né? Quem já imaginou uma construção sem tijolo, né, professora? Não tem jeito, Não né? tem como imaginar uma construção aqui no Brasil sem o tijolinho, né? Eles até apelidaram tijolo de tijolo baiano, não sei porquê, né? Então, o tijolo, ele é derivado da argila ou também pode ser feito de cimento. E olha só como é que ele é feito. Os de argila, eles são queimados em fornos, né, de queima e são alimentados por quem? Ó? Carvão. E além dessa extração de argila, né, além de fazer essa extração da argila, né, além de fazer essa queima, ainda tem a questão da extração da argila, que gera impacto ambiental também.
Então, a produção do tijolo, ela não está só vinculada, o impacto ambiental da produção do tijolo, não está vinculada apenas à queima do carvão. Muita gente pensa nisso, né? Quando vê uma olaria perto de casa ou na cidade, vê a chaminé lá jogando muita fumaça, né? Muita fumaça com fuligem, que é aquela fumaça preta para a atmosfera. Mas não pensa que também a extração da argila, que muitas vezes é próxima ali da olaria, também provoca um grande impacto ambiental. Não só no desmate, mas também na produção de vários... eles formam quase grandes piscinas, né? Porque eles vão retirando aquele material argiloso e não tem como substituir, né? Não tem como colocar outro material ali em cima, que possa recompor a paisagem conforme ela era. Então, olha só, já falamos do cimento, falamos do tijolo, e olha só quem sobrou aqui no final, ó, areia, né? Como fazer um concreto, como fazer uma argamassa para reboco, como fazer uma argamassa para assentamento sem pensar na areia. Areia fina, areia grossa, todo tipo de areia, né? Então, olha só, o que a areia faz, ó? Assoreamento de rios e modificações de leitos. Porque a maior parte da areia da construção civil, ela é retirada do leito dos rios, ou se não dos barrancos, né? Então essa extração acaba provocando o assoreamento do rio, que é a diminuição, né, da calha do rio. Então nós temos o rio aqui, eu vou fazer um pequeno desenho, nós temos o rio aqui, ele tem a calha natural dele, então com a retirada da areia, né, ele coloca um tubo que vai movimentar esse fundo do leito. E aí isso aqui vai provocar o desbarrancamento e vai aumentar o fundo do leito, provocando o quê? Que esse rio aqui acabe por transbordar, né, e prejudicar comunidades vizinhas e muitas outras coisas, né, relacionadas. Então, olha só, para ilustrar isso que eu estou falando para vocês, vem a seguinte pergunta. Olha só, em um lado eu tenho uma extração de minério e de outro lado eu tenho um monte, né, de refúgio de material de ferro, né, que está jogado ao tempo. Será que a gente não poderia reaproveitar esse material de alguma forma? Os países, né, os países desenvolvidos, eles desenvolvem técnicas e mais técnicas para poder fazer o reaproveitamento desse material. Enquanto aqui no Brasil ainda a gente está engateando nesse método, mas, e está mais focado na extração do próprio minério, ou seja, está provocando mais impacto ambiental para nós. Então, olha só, qual que é a importância desse tema? As maiores consumidoras dessa indústria são as grandes cidades, né? Que indústria que é essa? A indústria da construção civil, o que impacta também no transporte desses insumos. Então, não só é a questão da extração do material, da fabricação do material, mas também depois a gente vem com a questão de transportar até o local de uso. Então, por exemplo, a gente vê as grandes indústrias cerâmicas estão localizadas no Nordeste e no Sul. Só que em todo o país a gente tem construção. Então esse material também tem que chegar, né, nos locais. E como que ele vai? Por transporte terrestre. Então a gente tem que ressaltar também qual que é a importância dessa economia para o nosso país, que chega a representar quase 6% do PIB, né? E também é responsável pelo consumo direto, né, de 20% a 30% do uso de recursos naturais. Né, recursos naturais esses que seriam aqueles encontrados na natureza, como brita, o calcário, né, o ferro, que são todos materiais encontrados na natureza. Então, como que isso consome, né, os recursos? Então, consumo de energia para obtenção de materiais primários, né, como madeira, brita, água e alumínio. Né, qual que é a nossa preocupação aqui? Para obter cada um desses materiais aqui, é necessária energia elétrica. Né? Então, cada material desse consome também a energia, e nesse caso, como que a gente vê as usinas hidrelétricas hoje no nosso país? Como um grande potencial de impacto ambiental.
né, com a derrubada de floresta, formação de lagos e esse tipo de coisa. Então, não só a extração do material, mas também o beneficiamento dele, utilizando a energia, também é prejudicial. Então, vem mais uma vez a questão da necessidade, né? Então, vem a pergunta, é possível reciclar o entulho da construção civil, né? Ou planejar melhor na sua obra para que não evite desperdício? Então, é possível desenvolver tecnologias menos degradantes ao meio ambiente? Aí vem as nossas perguntas. Hoje a gente já se fala em casas utilizando material reciclável, né? A gente já vê notícias sobre condomínios criados só com lixo, né? Só com o entulho de outras construções. Então essa necessidade de não só impactar mesmo ou reduzir os custos da construção, também vem diretamente nessa questão, né? Degradar menos, né? Degradar menos e ofender menos o meio ambiente. Então, nesse viés, em 2002, se criou a resolução número 307 da CONAMA, que ela fala sobre procedimentos e reaproveitamentos de resíduos na construção. Ela diz no corpo da norma que é o seguinte: é necessário se desenvolver um plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, né, onde será previsão de programas e projetos para o gerenciamento e as atividades desenvolvidas dentro do canteiro de obra, além de estabelecer responsabilidades sobre o resíduo produzido. Então, essa norma que se tornou lei, né, dentro do nosso país, ela institui o que é de obrigação do empreendedor, né, a respeito daquele impacto que ele está criando na natureza. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma obra, uma construção civil, quanto de material ele vai usar, que tipo de material que ele vai usar, o quanto que a produção desses materiais impactam dentro do meio ambiente e quanto que a própria obra dele vai estar impactando, gerando lixo, gerando resíduo, gerando poluição dentro da obra dele. Então, o objetivo principal dessa resolução, né, dessa resolução número 307, é de fato preservar esse meio ambiente, reduzindo, né, reduzindo o consumo de recursos naturais, reduzindo também a questão dos resíduos produzidos e, por fim, a questão da reciclagem dos resíduos. Então, não é só a questão de você economizar no uso, ou seja, por exemplo, desenvolver um traço de argamassa ou desenvolver um traço de concreto que use menos brita, né, que use menos areia, que use as quantidades adequadas para que não haja excesso. E também na questão do resíduo produzido, né, o quanto que o controle tecnológico dentro da sua construção é eficaz no sentido de evitar o desperdício de material, que isso também é muito importante, não só para o bolso do empreendedor, mas para aquele, né, para aquele que tanto nos ama, que é o meio ambiente, né? Então, essa resolução 307 de 2002, ela vai falar no corpo do seu texto sobre quais são os tipos de materiais, onde ele classifica, né, ele classifica os materiais e depois o que deve ser feito com esses materiais. Então a gente vê o seguinte, né, que no artigo 3 ele fala que os resíduos da construção deverão ser classificados para efeito dessa resolução da seguinte forma. Então os da classe A são os resíduos reutilizáveis, como agregados de construção, demolição, reforma, reparos, pavimentação e outras obras de infraestrutura. Aqui nada mais é que o material gerado de entulho. Então, por exemplo, você descascou uma parede lá, sobrou aquele resto de reboco, sobrou aquele resto de argamassa, né, de massa corrida. Então, esses lixos são classificados como classe 1. E olha só,
Classe 1A. Depois tem a B, que seria o quê? Demolição, a mesma coisa, o mesmo tipo de resíduo, só que ele especifica melhor aqui, ó. Como tijolo, blocos, telhas, placas de revestimento e etc. E depois C, como outros processos mais vinculados à área de pavimentação, onde ele fala blocos, tubos, meio-fios e etc. É só para englobar bem, né, a tipologia de resíduo. Então a gente vem para a seguinte questão: esse é o classificado como A. E já no artigo 10 ele fala o que eu tenho que fazer com esse tipo de resíduo. Então ele vem falando o seguinte, ó, que na classe A deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A, de preservação de materiais para usos futuros. Como vocês bem devem saber, se não sabem eu já vou falar, né? O material da construção civil ele não pode ser enviado para aterro sanitário de uso residencial. Eles têm que ser encaminhados para um aterro específico para ser reutilizado no futuro. Então, se digamos a cidade não possui tecnologia ainda suficiente para poder fazer essa reciclagem do material, ela provém isso, né, ela guarda esse material e aí no futuro ela faz a reutilização. No artigo 3, né, retornando, ele vai falar sobre a questão do classe B, né, que seriam quais são os materiais de classe B. Então ele fala que são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plástico, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros. Está vendo que já mudou um pouco? Antes era entulho, né, entulho de forma geral. Agora na classe B ele já especificou. Então se esse material já é separado, é um material específico, por exemplo, fez uma limpeza lá e só tinha papel, papelão, ou se não era uma estrutura metálica e você só sobrou metal. Qual é a classe desse material? Né? Como que eu vou destinar esse material? Então pela classe B, no artigo 10, ele fala o seguinte, que deverão ser reutilizados, né? Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento, né? A área de armazenamento temporário, sendo disposto de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. Apesar dele repetir um pouco o que diz, né, na própria classe A, né, eu acho que ele, de certa forma, nessa fala dele, ressalta a necessidade de se fazer a reciclagem desse material. Você percebeu isso também? Bem interessante, percebi sim, que frisa bastante essa questão de reaproveitar, né? Porque, inclusive, são materiais que claramente assim, tem uma perspectiva de reciclagem maior. Seria a questão das madeiras, vidros, ferros, que são elementos da construção que se encontra maior facilidade de reciclagem. Professor, uma pergunta, uma curiosidade. Sim. Existe algum sistema de coleta desses materiais, tipo aço, ferros, vidros? Então, a gente vai chegar lá, mas a questão é o seguinte, existiu o sistema, existe. Agora, na nossa cidade, às vezes na nossa cidade não tem. Então já é uma proposta não só de trabalho, né, para vocês, mas para instigar, né, a própria política pública a reverter esse quadro. Porque a construção... É diferente para essa necessidade, né? Exatamente, porque a construção civil, vocês viram lá, ela não para, né? Ela não para nunca. Desde que o homem saiu da caverna, a construção civil não parou mais. Então nós temos que pensar cada vez mais, porque a geração desses resíduos, né, e o acúmulo de excedentes de materiais de construção civil só prejudica o meio ambiente, né? Não só na sua produção, como até para esconder o lixo, né? Verdade. Então, no artigo 3 ele fala sobre os elementos da classe C, que ele fala o seguinte, são resíduos para os quais foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis, que permitam sua reciclagem ou recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso. Eu também incluiria aí o alumínio, que são produtos beneficiados e que, né, tem uma fácil método de reciclagem. E na classe C ele disse que deverão, né, no caso armazenamento,
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. Então ele já é claro aqui que esse material deverá ser armazenado e transportado para uma possível reciclagem. Já os de classe D são resíduos perigosos, né? Como tinta, solvente, óleo e outros que estejam contaminados nas construções. E no artigo 10 ele diz que deverão ser armazenados e transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. Então aqui ele já não cita a questão da reciclagem, mas ele diz que ele tem que ser transportado até um local especial para a sua armazenagem ou, né, ou eliminação ou refabricação, qualquer coisa dessa forma. Então, olha só, onde que a reciclagem, né, onde que a reciclagem, por exemplo, entra nesse quesito. Então, inserir a construção civil, né, inserir a construção civil dentro das diretrizes necessárias para o reaproveitamento de materiais e insumos é necessário, né? Será que ficou essa pergunta aí, ficou essa pergunta para a gente nesse sentido? É necessário nós inserirmos a nossa construção nesse sentido? Não só na utilização de materiais, como no reaproveitamento dele. Né? Então, por exemplo, se o seu vizinho lá vai fazer uma obra e já sobrou minha areia, minha brita, porque eu já não negocio com ele, né? E já, né, elimino aquele desperdício que ficou da minha obra. Né? Então, assim, tem que essa junção, acho que eu poderia falar até uma coisa comunitária, né? Exatamente. Uma negociação comunitária em prol do meio ambiente. Né? Então, todos esses recursos, né, podem ser pensados. Não só o excedente, mas também a conversa, né, sobre o que aconteceu na minha obra, isso aqui sobrou, isso aqui não faz assim. Troca de experiência, né, professor? Troca de experiência. Esse é o chamado feedback, né, que é aquele bate-papo que a gente faz, né? É parecido com o nosso momento final, que das perguntas e respostas. Interação, né? Da nossa interação. Então isso é muito importante. Foi assim que o homem foi evoluindo, né, de acordo com o tempo, e é assim que a construção também evolui. Né? Então, olha só, a reciclagem, né, de alumínio, por exemplo, né, é a principal responsável na economia de recursos elétricos no país. Estima-se, foi um dado de 2012, que 87% do alumínio produzido dentro do país foi proveniente de reciclagem. Vocês já imaginaram isso? Todo o alumínio, 87% de todo o alumínio produzido foi proveniente de reciclagem. Né? Porque o próprio alumínio, o processo de eletrólise que eles comentam, né, no processo de fabricação do alumínio, é um processo que consome muita energia. Para você ter ideia, para cada tonelada que se faz de alumínio, utiliza-se 67 megawatts para poder fazer essa fabricação. Então, a necessidade também de se reciclar o alumínio, porque estima-se que o uso de energia comparado à fabricação e à reciclagem é coisa de 3%, 10%. Né? Então, o uso de recursos elétricos, que a gente já falou no começo da aula, que é um elemento que impacta muito no meio ambiente, no uso de centrais hidrelétricas, centrais termoelétricas, que também causam impacto ambiental, e também a usina nuclear. Então, qualquer produção de energia elétrica, né, vai gerar um grande impacto ambiental. Então, nós temos que pensar nisso também. Então, dentro do edifício escolar, a gente traz, né, essa ideia para dentro do edifício escolar. Então, qual é seu método construtivo e seus impactos ambientais? Acredito que, né, dentro dos nossos polos que nós estejamos conversando aqui, né, podemos ter várias realidades diferentes, em cada local diferente. Então, qual que é o método construtivo aplicado dentro do seu
né, dentro da sua realidade. Aqui, por exemplo, o nosso é estrutura convencional de concreto, né, estrutura de concreto e fechamento na alvenaria comum, né, mas, por exemplo, em alguns outros locais pode ser de estrutura metálica, pode ser, né, com outros tipos de materiais. E então, qual esse método e quais são os impactos ambientais relacionados ao método? Será que o método é ideal ou não? Então, quais foram os principais insumos gastos sem nenhum controle? Essa pergunta vem direto naquela questão do morrinho de areia e no morrinho de brita. Então, dá uma olhada aí pelo seu campus, por exemplo, né, e vê se tem alguma sobra de material. Será que sobrou material? Né? Será que sobrou material dessa construção? Se for um instituto antigo, talvez não tenha. Mas se ele for um instituto recente, né, se for uma edificação recente, provavelmente alguma coisa, alguma lata de tinta, algum morrinho de areia, algum morrinho de brita, possa ter ficado ainda dentro da edificação. Isso se diminuiu muito com a vinda da questão das usinas de concreto, né? Então a gente acaba comprando concreto industrializado, isso aí mudou um pouco. Então, como técnico de infraestrutura escolar, pode melhorar, né, esse processo da construtivo e operacional. Eu acredito que até depois dessa aula você já vai olhar com outros olhos a parede, né? Você vai olhar a parede e falar, rapaz, será que ele usou a quantidade de areia certa aqui? Será que para fazer esse traço de concreto ele usou as quantidades adequadas? Então o técnico de infraestrutura escolar vai vir diretamente com essas perguntas, né? Então a gente vê nisso quais que são, né, dentro da nossa realidade, quais que são os materiais que mais impactam na questão da degradação, né? Ele traz aqui até isso aqui são dados da própria apostila, quais são os materiais e a quantidade de tempo que ele é necessário para ele se degradar. Então papel, madeira, cigarro, por exemplo, a gente entra na construção, mais esses elementos aqui, né? Entre outros, por exemplo, lata de aço. Então se tem uma lata de tinta lá dentro da sua obra, do seu terreno, olha a quantidade de tempo que ela vai levar para se degradar. Não é melhor reciclar ela? O plástico, mais de 100 anos. Será que não é melhor reciclar ele ao invés de deixar ele jogado lá no ambiente? Nem conseguiram quantificar. Vidro, nem se fala. E lata de alumínio, a mesma coisa. Então, esses três últimos vêm diretamente na questão. Eu não consigo, a ciência não conseguiu nem determinar quanto tempo o meio ambiente leva para degradar esses materiais. Então, será que se eu deixar lá no meu terreno, ele vai sumir com o tempo? Acredito que nem seus netos vão poder ver isso. Então, é necessário que a gente se pense, né, em fomentar dentro da nossa escola, ou se não dentro da nossa política pública, a necessidade de ter locais de reciclagem. Então, quais atitudes poderiam ser mudadas para reverter esse processo de produção de lixo, né? Então, ele vem com as seguintes propostas, né? A gente vem com as seguintes propostas para poder melhorar essa realidade e poder reverter essa situação, que é propor a realização de coleta seletiva de todos os resíduos gerados na escola, como papel, plástico, metal ou vidro. Propor parcerias com cooperativas de catadores de sua cidade para a entrega dos resíduos recicláveis. Então, aqui vem mais uma questão, não só da política pública, ou também de cooperativas ou associações que estejam interessadas nessa preocupação ambiental, né? Depois, discutir a destinação desses resíduos orgânicos gerados na escola, né, que o resíduo orgânico ele já é um resíduo diferente, tem que ir para o aterro sanitário, hoje como a única solução. E por último, propor uma campanha, né, ele já vem com a campanha de conscientização de alunos, professores e funcionários. Por que uma conscientização dessas pessoas? Porque essas pessoas de fato não conhecem isso,
né? Elas não conhecem essas preocupações, essas necessidades, quais que são os impactos relativos. Professor, só te fazer uma observação aqui, é que essa ideia, assim, essa proposta da campanha, achei bem legal. E fica assim, gostaria só de chamar a atenção dos alunos que por acaso ainda não trabalharam o projeto do estágio supervisionado. Essa é uma ótima dica, né? Essa campanha de conscientização aí de alunos é um trabalho que vai envolver toda a escola. Isso achei muito interessante. Eu só queria fazer esse alerta, se por acaso tiver algum aluno que eu acredito que não, mas que ainda por acaso não trabalhou o projeto do estágio supervisionado, olha, uma dica de ouro aí. É verdade, não só uma coisa que é benéfica para a gente, né? Para tirar nota, esse tipo de coisa, e sim benéfica para a natureza, para o meio ambiente, para a comunidade, né? Às vezes isso pode ser até revertido em projetos bem maiores. Exatamente. Né? Então vem essa questão da conscientização, né? Das pessoas a respeito da natureza, do meio ambiente, né? Que o meio ambiente é o que nos circunda, seja ele um campo, seja uma floresta, seja uma cidade. O meio ambiente vem direto naquela pergunta dos espaços, né? O que é espaço? Né? O espaço é tudo aquilo que está à nossa volta, né? Como a gente percebe esse espaço. Então hoje você já consegue olhar para o meio ambiente pensando de outra forma, pensando que ele é vivo, né? Então ele é vivo, a gente tá aproveitando, né, das coisas que ele tem a nos oferecer, né? Os minerais, os vegetais, e como a gente devolve isso para a natureza. A gente devolve em forma de poluição, que nem o cimento, né? É uma interação benéfica, né, professor? Porque uma hora os recursos acabam e como é que vamos ficar, né? Tem que ter amor, né? Tem que ser recíproco o negócio. Tem que ter uma interação. O quanto a gente tira, a gente tem que colocar de volta, né? Se a gente quer que ele goste da gente. Por enquanto, essa relação homem-natureza, homem-meio ambiente, ela está sendo unilateral, né? Só o homem que está saindo ganhando, infelizmente, e o nosso meio ambiente está ficando no prejuízo. Temos que rever isso. Exatamente, e ainda mais em países, né, desenvolvidos, subdesenvolvidos, a gente vê diversas realidades. Então, para vocês refletirem, fica as seguintes questões. A necessidade da construção civil para a vida do homem, né, ela é necessária, né? O uso de recursos é indispensável para a construção, então a importância de se pensar na sua gestão é obrigatória. E por fim, evoluir, né, ou fomentar o desenvolvimento de técnicas construtivas modernas e diferenciadas. Tudo bem? Vamos ficando por aqui, né? Nos vemos aí na correção das atividades e até logo. Olá, alunos e alunas do curso de Infraestrutura Escolar. Estamos aqui para fazer a correção das atividades da nossa primeira teleaula. E aí, estão preparados? Agora é a hora que vocês invadem o nosso espaço, né? Lembra daquela brincadeirinha do professor Luiz Carlos? Então, agora é a hora que vocês vêm para o nosso espaço e a gente vai aí interagir com vocês, né? Então vamos ver com a professora Elaine como é que estão as contribuições aqui no dia de hoje. Professor, hoje está complicado de contribuição, hoje ninguém vai invadir o nosso espaço, É mesmo? Infelizmente, nós estamos com um problema de transmissão, o sinal está ruim e está oscilando muito a participação dos polos aqui no chat. Estão entrando e saindo, está caindo muito sinal. Infelizmente, hoje nós não temos a contribuição dos alunos no nosso chat e a gente vai brincar por aqui. Então tá, né, professora? Vamos curtir, bater uma bolinha. Vamos curtir o nosso espaço aí, vamos falar sobre as perguntas, vamos comentar um pouco sobre as respostas e aí, né, numa próxima oportunidade a gente possa discutir isso, né, de uma maneira mais
Mas assim, eu acredito, professor, que os nossos alunos aí nos polos estão interagindo, né, gente? Estão interagindo aí entre vocês, estão batendo uma bolinha legal aí com essa atividade que o professor Alan preparou para vocês? Acredito que sim, né? Então, o importante é que vocês interajam entre si, né? Infelizmente, não dá para fazer essa interação conosco, mas vocês podem se interagir aí no polo, porque esse momento de interação, ele enriquece, ajuda a fixar melhor o conteúdo, a gente troca um pouquinho de experiência, isso é bem legal, né? Então, vamos brincando por aqui, vocês por aí, a gente vai construindo junto esse conhecimento. Não é isso, professor? É isso mesmo. Vamos lá agora dar uma olhada nas nossas perguntas e depois vamos conversar sobre as nossas respostas, né? Então, dentro que a gente viu, dentro da nossa teleaula, né, a respeito do meio ambiente, ao respeito da construção civil, né, como que essas duas áreas se interrelacionam, né, vem as nossas perguntas. A nossa primeira pergunta é a seguinte, ó: cite 3 materiais básicos da construção civil e seus impactos ambientais. Aqui você só vai precisar elencar 3 materiais, né? Dentro da nossa teleaula foi falado de 3, mas existem outros elementos da construção civil e que impactam o meio ambiente. Lembrando que todo material vai impactar de uma forma ou outra, né? Seja mais ou seja menos, devido ao seu processo de beneficiamento ou seu processo de extração da natureza, né? A gente viu que, por exemplo, o cimento ou o tijolo são elementos que eles impactam no meio ambiente, não só pela sua extração, a extração da matéria-prima, mas também impactam uma segunda vez no seu beneficiamento, né? No caso do tijolo, por exemplo, questão das olarias, queima de carvão, e o cimento no seu processo, né, de calcinação, né, que vai transformar ele na matéria-prima necessária. Quando eu morei em Ouro Preto do Oeste, eu pude ver de perto esse impacto da extração da areia. Em Ouro Preto? Isso, lá em Ouro Preto. E assim, é uma coisa chocante de se ver. Né? Como que mexe mesmo com a estrutura do local. É bem impactante mesmo. Exatamente. A extração da areia é um processo bem agressivo para o meio ambiente. Muito. Tanto é que as licenças ambientais para dragagem, né, eles chamam de dragagem de areia, né? São licenças bem complicadas, são bem complexas, né? Porque dentro da licença ambiental fala quais são as responsabilidades da pessoa, né, do empreendedor que está retirando aquele material e tudo que ele tem que fazer para compensar o ambiente de alguma forma, né? A gente vem com aquelas perguntas, às vezes eu posso dar um tapa no seu rosto, depois eu posso alisar como compensação, né? Tem jeito, né? Então, assim, é mais ou menos assim que funciona com a natureza, né? Então, a gente promove o impacto, né? A gente dá aquele tapa no rosto no rosto do meio ambiente e depois vai lá de alguma forma e dá uma alisadinha, né? Planta uma árvore e tal. Mas isso tudo é calculado, né? De acordo com as normas, de acordo com toda a resolução, para que o impacto não seja tão agressivo, né, para o meio ambiente. Então essa nossa primeira pergunta é isso. Então, o professor Elaine deu um exemplo da extração de areia, né, mas temos outros, por exemplo, extração da madeira. Na extração da madeira, ela tem a primeira etapa, que é o desmatamento, né, você arrancar a madeira natural, e depois tem ainda o processo de beneficiamento, né, que é feito nas serrarias. Serraria usa energia elétrica, tem o desperdício, né, aquele resto de madeira que não é utilizado, que é jogado fora, se não é queimado, outro impacto ambiental, e depois mais outro que é o transporte. Então, tá vendo que só uma coisinha, né, até chegar na nossa casa, o quanto que ela já deixou de rastro, né, para o meio ambiente. E de se pensar também na questão da tecnologia reversa, né, professor? De todo esse material. Da tecnologia reversa seria o processo inverso da fabricação. Exato, inverso.
Como que ela aproveitar, volta. como que ela vai voltar, né? Como reutilizar aquela sobra de material que ficou. Ah, entendi. Então, é quase uma questão da reciclagem, mas na própria indústria, né? Exato. Então, a sobra de material, isso é bem visto nas destilarias, né? Nas usinas de cana-de-açúcar, onde eles produzem o álcool, né? Eles produzem um álcool com a cana-de-açúcar e o próprio bagaço da cana é utilizado para tocar as caldeiras. As caldeiras que são utilizadas são usado como carvão, né, como matéria-prima, o próprio bagaço da cana. Então, uma tecnologia, como é que é? O Reversa. nome? Tecnologia reversa. Então, na questão número 2, ele diz o seguinte: a construção civil é importante para o Brasil e para a humanidade como um todo, né? A construção civil é importante, sim ou não? Eu acho que, na verdade, essa pergunta está bem clara. Mas a que medida essa construção é importante, né? Então, e outra coisa, ela também é importante não só pelo fato de promover o abrigo e a proteção do ser humano, como também é importante no fato de você fazer uma construção bem feita e preservar o meio ambiente, né? Então, ela não é importante só pelo fenômeno, mas sim pelo processo, né, que ela está submetida, né, no processo, né, de construção, né, e não só por esse processo de construção, mas sim pelo uso da edificação. Então, no Brasil, como que isso é medido? A gente viu lá na nossa teleaula, né, qual que é a participação dessa atividade econômica dentro do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, que é a medida das riquezas que tem dentro do nosso país, as riquezas que são produzidas dentro do nosso país. Então, essa construção, ela é muito importante, principalmente até pela nossa região, né, que está crescendo bastante, né, obras de infraestrutura, a gente teve a Copa aí, né, então um momento desse, né, foi meio triste, né, por um lado, mas por outro, foi né? meio triste por um lado, mas a construção civil, né, se viu bem alegre aí com os estádios e com toda a infraestrutura que foi disponibilizada aí para os jogos da Copa. Sem contar também um outro ponto interessante dessa questão aí da construção civil é a beleza da arquitetura, né, professor? Porque tem verdadeiras obras de artes aí. É verdade, né? É verdade, com a vinda dos estádios, não só dos estádios, né, mas com as infraestruturas, a arquitetura foi bem... A arquitetura brasileira moderna como um todo, ela é de destaque internacional, né? Então a gente viu aí mais obras assim saindo né, nesse... Eu vi outro dia um artigo, estava lendo um artigo sobre a construção de Brasília. Sim. E achei bem interessante, assim, tinha um comentário que diz que os astronautas, eles comentam que a visão, conseguir ver, assim, a cidade pelos satélites, né? A cidade de Brasília é uma coisa muito linda, por conta do formato que ela tem. Aí eu fiquei pensando, assim, na questão do planejamento, né? Sim. Que precisou para conseguir um resultado daquele, né? Foram vários... É um quebra-cabeça, né, professor, na verdade, para conseguir um resultado como Brasília, né? É verdade. Brasília ainda é resultado da obra de Lúcio Costa, né, que é um arquiteto modernista do Brasil, e traz justamente aquilo que eu falei anteriormente, né, que a arquitetura moderna do Brasil, né, a arquitetura moderna, hoje contemporânea, ela foi de destaque internacional, não só pelo urbanismo, né, de Brasília, por exemplo, mas como obras emblemáticas do Oscar Niemeyer, né, que o Oscar Niemeyer foi o responsável pelas edificações, né, de Brasília, e o Lúcio Costa foi responsável pelo traçado urbano, né, o traçado urbano. A gente vai ver isso, inclusive, dentro das nossas aulas, né? Mais pra frente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas para vocês verem o quanto que a construção civil como um todo está inserida dentro da nossa realidade, né, na nossa realidade regional, na nossa realidade nacional e até mesmo internacional. Professor, eu queria só fazer mais um comentário. Sim, na verdade, claro. eu queria que o senhor comentasse. Claro. Quando o senhor falou na teleaula sobre a questão da reciclagem. Sim. Quando o senhor falou da reciclagem, me veio à mente aqui também um outro artigo que eu li. Eu gosto de ficar futucando essas coisas. A respeito de construções feitas
utilizando garrafas PET. Inclusive eu vi assim algumas fotos de casas feitas com esse material, achei bem interessante. O que você tem a falar sobre isso, professor Alan? Ah, sim. A construção com garrafas PET ela ficou bem popular, né? As pessoas falam bastante do uso da garrafa PET por ser um material que é frequentemente reutilizado, né? Não só para, no caso aí, por exemplo, aplicado à construção, mas também a trituração desse material e a fabricação de fibras também é utilizado dentro da construção para fazer coberturas, divisórios, esse tipo de coisa. Né? Usar o material bruto, né, a garrafa em si, para fazer divisórios como parede, por exemplo, esse tipo de coisa, vai depender muito do local onde está essa edificação. Né? Porque dependendo da realidade regional, temperatura, clima, esse tipo de coisa, talvez uma edificação num elemento como esse talvez não possa ser tão agradável. Mas é lógico que isso vai depender muito do arquiteto, né, que for desenvolver para poder aproveitar esses elementos da forma mais adequada possível. Não só um arquiteto, né, mas um profissional que esteja a par aí dessas condições de materiais, Verdade. Relacionar o meio ambiente, porque a questão da reciclagem não é você simplesmente pegar o material e usar ele de novo, né? É você pegar o material e usar ele de forma adequada para que aquilo atenda a necessidade. Atenda a necessidade e tenha um retorno de valor, né? Porque imagina você construir uma casa de garrafa PET, tudo bem, você reciclou. E aí se você não conseguir morar lá dentro? Aí foi um caso perdido, né? Foi um caso perdido. Então a reciclagem, o ponto, né, o ponto crucial da reciclagem está em você reverter aquele produto que em tese não teria valor nenhum em um produto de valor. Entra de novo aí aquela palavrinha linda chamada planejamento, né? Exatamente, planejamento. Que eu digo que hoje é um dos principais elementos necessários dentro da construção civil no Brasil como um todo. A gente vê que hoje o Brasil engatinha nessa questão do planejamento dentro da construção civil no Brasil, enquanto outros países já nadam de braçada, poderia falar. Verdade. Né? Enquanto uns engatinham, outros nadam de braçada. Né? Que os Estados Unidos, por exemplo, ou cidades da Europa, Japão, por exemplo, são países que eles tomam muito mais atenção na fase de planejamento e projeto para depois, na hora da construção, não ter, né, problemas, esse tipo de coisa. E aqui no Brasil a gente vê uma realidade meio inversa, né, onde a gente começa a obra para depois se entregar os projetos. Né? Mas é assim mesmo, é um processo de... professor, obrigada pelo esclarecimento. É um processo evolutivo. Não, tudo bem. Bem legal. É uma pena que os alunos não podem fazer perguntas, né? Não podendo fazer perguntas, mas se sobrar alguma dúvida, quiser fazer na próxima aula, né? A gente dá um jeito, né? Então, assim, eu acho que ficou claro essa questão da importância, né, da construção, e também a questão da reciclagem e para que ela é necessária, né? Então não é só para você dar uma finalidade para o material, né? E sim transformar ele né, dar um retorno de valor para ele, né? Então se em X momento ele ia ser descartado como lixo ou como qualquer coisa, né? Ele ter uma utilidade, né? Seja uma garrafa PET, seja para uma edificação ou para um vaso, por exemplo, né? Já está sendo utilizado. Na questão número 3, a gente vem com a seguinte pergunta: o que é a resolução CONAMA e qual a sua importância para o meio ambiente? E explique. Né? Então, a gente viu lá na resolução CONAMA, eu trouxe apenas uma parte dela. Uma parte está na própria apostila, outra parte eu trouxe da própria norma para vocês verem. É a questão da classificação dos materiais e a destinação dos materiais. Então, como esses materiais são classificados e como eles são possivelmente reaproveitados. Então, nós vemos lá, por exemplo, o plástico, a madeira, o ferro, né? São materiais que eles são classificados de formas diferentes para que as suas destinações também sejam diferentes. A gente entende, né, que existem alguns elementos, por exemplo, óleo, tintas e solventes, que não é possível se reciclar. Então, ele tem que ser destinado para um local adequado para fazer a descontaminação daquele material e depois, posteriormente,
descartados. Então a resolução CONAMA, a de 307, ela vai falar justamente sobre isso, né? Vai falar justamente sobre esses materiais, não só a questão de destinação deles, mas das obrigações do empreendedor. Professor, uma pergunta. Em relação a essas sobras de materiais como tinta, óleos, que o senhor citou aí há pouco, a resolução CONAMA, ela especifica quem é responsável por essa descontaminação? Então, a resolução ela diz que você tem que dar uma destinação, né? Então, em tese, você tem que, no seu relatório de impacto ambiental, né, que eles chamam, você tem que especificar como que você vai dar a destinação. Então, se você vai encaminhar para tal empresa que faz descontaminação. Mas existem essas empresas? Existem. Normalmente são empresas específicas para esse tipo de trabalho ou são os próprios produtores que disponibilizam esse serviço? Pode ocorrer das duas formas. Pode ocorrer das duas formas. A mesma coisa eu acho que com defensivo agrícola. Defensivo agrícola, você na própria embalagem, esse tipo de coisa, já tem o contato, já tem o endereço para onde você tem que mandar o lixo, né? Porque os defensivos agrícolas, eles não podem ser descartados, não pode ser descartado, porque eles são altamente tóxicos, né? São nocivos para a saúde, assim, de forma absurda, né? Então, assim, todos esses elementos que têm algum risco para a saúde humana, eles têm que ser destinados dessa forma. Seja para o fabricante, né? Alguns fabricantes se especificam, né? Pode endereçar pilha, por exemplo, é assim, pilha tem local certo de descarte, né? Apesar da gente não encontrar esse local certo de descarte. É complicado, né? Isso, né? Sempre a pessoa acho que passa a vida inteira dela se perguntando onde que é o local ideal para descartar pilha, né? Ninguém nunca sabe. Então é esse tipo de situação aí que a CONAMA vem para resolver, né? Para deixar como esclarecido aí sobre essas perguntas, né? E depois a gente vem para as nossas respostas, né? Nossas respostas às nossas questões. O que você achou aí, Elaine? Ficou mais alguma dúvida? Agora eu vou fazer as perguntas para você me falar, já que não temos as contribuições. Pois é, mas eu achei legal, professor, a maneira como você foi colocando, eu achei que ficou bem claro. Já ir discutindo cada questão, né? Em cada momento ficou bem legal, assim, acho que os alunos também devem estar satisfeitos, né? O que vocês estão achando, gente? Infelizmente não dá para a gente ter esse retorno, né? Mas acredito que deu para tirar as dúvidas direitinho. Não teve nenhum login aí, não, né? Não, nenhum, professor. Infelizmente o sinal tá contra nós. Bom, espero que melhore aí para nossa próxima aula, que é daqui a alguns... Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, né? Então, assim, para responder as perguntas de maneira mais clara, né, como ficou, então ficou o seguinte, ó, na questão número 1, eu coloco que são, né, cite 3 materiais básicos da construção civil e seus impactos ambientais. Eu vim com aqueles mesmos materiais conversados na nossa sala de aula, né? O cimento, né, que é um composto de calcário, que é extraído da natureza, ou seja, primeiro impacto, né, a gente pode até classificar assim, né? Primeiro, impacto ambiental. E depois o segundo, que é o processo de calcinação, que produz CO2, que é o segundo impacto ambiental. A gente poderia elencar aqui também a questão do processo de endurecimento do cimento, que também produz mais CO2. Então o processo de endurecimento dele, né? Endurecimento também gera impacto ambiental. Depois, se tiver alguma sobra de material, ele também vai gerar resíduo, né? Sobra e resíduo, né? Tudo isso aí é impacto ambiental referente só ao cimento. Depois tijolo, né? Tijolos são derivados de argila ou cimento. São queimados em fornos, né? Então aqui é o primeiro impacto ambiental. São alimentados, né, a carvão, além da extração de argila, que gera mais impacto ambiental.
Segundo impacto ambiental, a argila. A gente poderia colocar aqui também a questão de gerar resíduo, né? O resíduo proveniente do uso do tijolo, né? Em nenhuma obra, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa terminar uma obra sem quebrar nenhum tijolo. Ele vai quebrando tijolo para poder fazer, né, para fazer um encunhamento, né, da última fiada de alvenaria, tudo esse tipo de coisa, né, esses restantes, esse resto de material, né, tem esse problema. Então, veio mais a questão da areia, né, assoreamento de rios, também que a gente conversou, né. Na questão número 2, vem a questão da importância da construção civil. A gente coloca tanto a evolução da edificação, como também a questão da importância para o PIB, né, que é o nosso Produto Interno Bruto. E por fim, a resolução CONAMA, que a gente falou bastante, aí antes de entrar nas perguntas e respostas. E aí fica para vocês esse questionamento, né, como modificar a nossa construção, né, como pensar, né, a edificação e a construção como um todo, e a gente vai construindo mais ideias nas próximas aulas. Professor, uma pergunta. Se o nosso aluno quiser saber mais sobre a resolução CONAMA, como é que faz para pesquisar isso? É muito simples. A CONAMA você pode pesquisar na própria internet, né, colocando o número dela e o ano, ela já vai aparecer em formato PDF para você, é de consulta pública. Ah, tá, muito bom. Então fica aí para vocês consultarem, pesquisarem e conhecerem um pouquinho mais dessa norma. Nós vamos ficando hoje por aqui, né? E agradecemos e até a próxima aula.